pessoal, sejam bem-vindos a CHS Entretenimento. Vamos fazer mais um vídeo aqui sobre temporada de cruzeiro 2018-2019. Pessoal, a gente aqui da CHS Entretenimento ainda não temos certeza se vamos ou não fazer cruzeiro para essa próxima temporada, ok? A temporada de 2018-2019. Por quê? Devido aos preços, né? O dólar disparou, né? Já cancelei minha viagem para os Estados Unidos, tal, que a gente ia, né? Estava tudo programadinho para a gente ir aos Estados Unidos, conhecer lá Nova York e tal. Mas infelizmente nossos políticos deixou esse dólar aí disparar. Enfim, a não ser que comece aí, hoje já caiu um pouco o dólar, estou acompanhando, né? Caiu, né? Está abaixo dos R$4 e espero que caia aí, né? Vá a 1,99, né? Mas é quase impossível, mas tudo bem, que caia um pouco aí para a gente já começar a programar, beleza? Infelizmente, um mini cruzeiro, né? Tem que reclamar para as companhias, tá saindo aí um mini cruzeiro por R$5.000. Aí fica difícil, né? Fica complicado, né? Fazer um mini cruzeiro de R$5.000 está complicado. 4.800, 4.500, né? 4 dias, sendo que o primeiro dia praticamente, né, o primeiro e o último nem tem. Então, é isso aí. Por enquanto, vamos esperar que o cenário melhore, né? E que venha aí as promoções para a gente já finalizar aí o nosso pacote de cruzeiro. A nossa ideia seria ir no MSC Civil, que é o novíssimo, né, fazer uma filmagem no MSC Civil, a MSC Cruzeiro, que vai vir. Se não, ou voltar ao Costa Favolosa, que também foi legal. Então, qualquer uma dessas aí que mandar a proposta pra gente melhor, ou fazer aquelas mega promoções, a gente está vendo. Se não, fica para próxima, beleza? Respondendo aqui a Maria Pimenta. A Maria está perguntando o seguinte: Carlão, você falou que na MSC Cruzeiro tem taxas que cobram 15% de taxa de serviço quando você compra o pacote de bebida. Eu comprei o pacote de bebida, eu vou viajar em março de 2019 e lá não me informou que não existe isso não. Existe sim, Maria. Tá? Quem já viajou com a MSC sabe que tem. Não só na MSC, mas outras companhias também tem, tá bom? Eu fui no MSC Preciosa e comprei um pacote de bebida lá dentro do navio, comprei um pacote de bebida de 21 de bebida e na hora veio lá os 15% de acréscimo. Claro que eu reclamei, né? Claro, eu reclamei, mas aí coisa é de praxe. Mas não é nada de extravagante não, dá para pagar suave, beleza? Mas tem sim. Talvez por algum motivo aí, promoção, ou que você comprou antecipado, eles não te cobrou os 15% aí de serviço, acréscimo aí de serviço, tá bom? Mas tem sim, beleza? O Eduardo está falando assim: querido, você salvou o meu jantar. Né, uma receita aqui de repolho. Beleza, Eduardo, um abraço. A Didi está falando: nossa, você repete muito. Didi, às vezes tem que repetir as coisas, Didi, infelizmente. Principalmente quando se trata de receita, né? Você tem que repetir para que, às vezes, a pessoa não ficar voltando lá. Às vezes você tem que repetir a receita aí para a pessoa pegar bem. Porque receita é um negócio, às vezes, um detalhe, Didi, às vezes um detalhe põe uma receita a perder, tá certo? Então, às vezes a gente dá uma... repete. Eu sou mineiro, né, Didi? Mineiro repete muito. Um abraço a todos vocês aí, tá bom? Que mais? Pessoal, acompanha os vídeos aí, tá bom? Que vai vir. Nós estamos montando, a CHS está montando uma Kombi Home, e aí nós vamos fazer várias viagens com essa Kombi aí, e vai vir os vídeos aí, tá bom? Também vai vir os vídeos da travessia dos navios, quando eles saem de lá para vir para cá. A gente vai fazer os boletins, né? Dar os boletins que o pessoal gosta aí, tá bom? Tanto o pessoal da MSC Cruzeiro, como da Costa, como da Pumatura, e os outros navios, eles também gostam que eu faça esses boletins aí. Só a CHS faz esses boletins, tá? A gente acompanha eles aqui, a travessia, fala onde eles estão, tal, se o tempo tá bom, se eles estão viajando, até mesmo as famílias. Tinha não me lembro o nome dela agora, mas ela falou assim: nossa, parabéns aí por esses boletins aí,
porque por esses boletins que você faz aí, minha filha está viajando, a gente fica preocupado, às vezes a gente não consegue saber o que está acontecendo, e aí a gente fica acompanhando o navio aqui, toda a travessia dele a gente fica acompanhando, e a gente faz os boletins, tá bom? E informar também, às vezes, o familiar que está preocupado, né, com essa travessia, que realmente é perigosa, né? Tem que ter muita atenção, mas até aqui, graças a Deus, tudo certo, beleza? Então a gente faz esses boletins das travessias deles, vai vir aí pela frente, tá bom? E parabéns aí a MSC Cruzeiro, pelo MSC Civil, belo navio, né? O MSC Civil, um navio novo, e tá vindo para a temporada 2018-2019, parabéns aí a MSC, obrigado mesmo, a gente agradece aí pela vinda desse navio novíssimo aí. E a preferência das meninas aqui é de subir a bordo desse navio, a minha filha e a minha esposa. A gente fazer uma matéria lá dentro. Mas, por enquanto, tá. Não só a Costa, a Pumatu, a MC tá muito caro. Tá bom, pessoal? Baixa um pouquinho pra gente finalizar aí. Ou então, começa a fazer as megas promoções aí, para que a gente veja se a gente finaliza aqui o nosso pacote de cruzeiro. Se não, nós não vamos, né? Nós vamos nos acompanhar só daqui, né? Que a CHS Entretenimento, nós estamos investindo na Kombi, estamos fazendo um investimento aí no espaço lá no interior, na cidade de Salto, para receber aí os motoclubes, as Kombi Homes, o pessoal aí, os ciclistas, né? Então é um espaço bem legal que a gente está tentando montar lá e investimos bastante e aí o dinheiro acabou, beleza? Então é isso aí, se inscreva no canal, dê um like, sejam todos bem-vindos, acompanhem os vídeos, a Didi, a Maria, ao Eduardo, a Maria Pimenta, né? Obrigado aí a todos vocês, dê um like, sejam todos bem-vindos a CHS Entretenimento. E agradeço vocês aí por escolher a CHS Entretenimento como o canal dos cruzeiros, tá bom? Muito obrigado mesmo, de coração. Beijo a todos e até a próxima.